Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que é, assim, quase a escritura sagrada do mundo dos investimentos, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. E a primeira pergunta que fica é: por que dedicar nosso tempo a um livro de 1949, sabe? Numa era de cripto, de inteligência artificial? Pois é, mas aí a gente lembra que o Warren Buffett, que foi o grande pupilo do Graham, diz que este é, e eu cito, de longe o melhor livro já escrito sobre investimento. Isso já dá um peso, né? Com certeza. E a nossa missão aqui hoje é justamente entender por que esses princípios são, talvez, até mais importantes agora do que naquela época. Então a ideia não é só resumir, é entender a mentalidade. Exato. É extrair a sabedoria que não envelhece. Construir o que o Graham chamava de uma estrutura intelectual sólida para a gente tomar decisões. Porque, no fundo, a grande tese dele é que o sucesso não vem de tentar ser o mais esperto da sala, mas sim de ser disciplinado e racional. É sobre temperamento, não sobre QI. Ok, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Graham insiste numa distinção que, segundo ele, a maioria das pessoas simplesmente ignora, e paga caro por isso. A diferença entre investir e especular. Na teoria parece fácil, mas, na prática, essa linha não está cada vez mais borrada? Completamente. E é por isso que ele começa daí. A definição dele é brutalmente clara, serve como um filtro. Ele diz assim: uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. Ponto final. Ponto final. Qualquer coisa que não se encaixe nisso, ele joga na caixa da especulação. E a chave de tudo é a expressão análise profunda. Não é um palpite. Não é um feeling, não é uma dica quente, não é porque algo está bombando nas redes sociais. É trabalho, é sentar e estudar. E essa confusão, essa linha borrada, é a origem de quase todos os desastres, né? O livro tem um exemplo que, nossa, parece que foi escrito ontem. O Jason Zweig, que é o editor da versão mais recente, ele comenta da bolha da internet. Ele cita um fundo, o Amerindo Technology, que em 1999 subiu tipo 248%. Uau! E o gestor, um tal de Alberto Vilar, ia a público zombar de quem duvidava daquela máquina de dinheiro. E a gente sabe bem como essa história terminou, né? Parece familiar. É um roteiro que se repete. A tecnologia muda, o nome das empresas muda, mas a psicologia humana é a mesma. E o que o Graham oferece é um antídoto para essa euforia. Ele não diz, nunca especule. Ele era um cara realista. Ele diz, olha, se você quer fazer isso, tudo bem, mas separa uma parte mínima do seu capital, tipo, no máximo 10%, numa conta que o Zweig até apelida de dinheiro louco. Uma conta para brincar, digamos assim. Exato, mas trate essa conta como se fosse um ingresso para o cassino. A expectativa tem que ser a de perder tudo. O erro fatal é quando a sua carteira de investimentos principal vira, sem você nem perceber, uma grande conta de dinheiro louco. Entendi. Então a primeira regra é saber em qual campo a gente está jogando. Investimento ou especulação. Mas Graham vai além. Ele diz que mesmo sabendo disso, o maior perigo não está no mercado, está dentro da nossa cabeça. A frase dele é forte. O principal problema do investidor, e até seu pior inimigo, é provavelmente ele mesmo. Como que isso funciona na prática? Essa é a grande virada de chave do livro. A batalha não é contra os algoritmos ou os grandes fundos de Wall Street. A batalha é contra o nosso cérebro reptiliano. E para nos ajudar, ele criou a alegoria mais genial da história das finanças, o Senhor Mercado. Ah, o famoso Senhor Mercado. Exato. Imagine que você é sócio de uma empresa com um cara chamado Senhor Mercado. Só que ele é bipolar. Todo santo dia ele bate na sua porta e te oferece um preço pelas suas ações. Num dia, ele está eufórico, leu notícias ótimas e te oferece um preço altíssimo, completamente fora da realidade. E no outro dia? No outro dia, ele está em pânico. Acha que o mundo vai acabar, que a empresa vai falir e te oferece um preço de banana pelas mesmas ações. O ponto crucial é, o valor real do negócio não mudou nada. A empresa continua a mesma, com seus clientes, seus produtos,
O que mudou foi só o humor do seu sócio maníaco depressivo. Isso é ótimo na teoria, mas no mundo de hoje, com notícia 24 horas, rede social, o senhor mercado não está mais, sei lá, volátil e persuasivo do que nunca. O senhor mercado de hoje não é um feed infinito no Twitter gritando no nosso ouvido o tempo todo. Exatamente, você colocou o dedo na ferida. A tecnologia amplificou a bipolaridade do seu mercado a um nível que o Graham talvez nem imaginasse. Mas o princípio, veja bem, continuou o mesmo, só que a disciplina que a gente precisa ter é muito maior. A lição do Graham é: você não precisa e não deve negociar com o seu mercado todo dia. Você não é obrigado a aceitar a oferta dele. Ele está lá para te servir, não para te guiar. O investidor inteligente, ele ignora a euforia e o pânico. Ele olha para o preço que o seu mercado oferece e se pergunta: isso faz sentido com base na minha análise do valor real do negócio? É engraçado porque a gente sente isso na pele. Quando tá tudo caindo, o instinto primário é vender tudo e se esconder. Não é ir às compras. E o Graham manda a gente fazer o exato oposto. Tem aquela frase: o investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas. Espera um pouco, então. A lógica dele é que o risco de uma ação aumenta quando o preço dela sobe? Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre seguir tendência, momentum. É uma virada de chave completa. Para o Graham, o risco não está na empresa, está no preço que você paga por ela. Uma empresa maravilhosa, se for comprada por um preço exorbitante, se torna um investimento de altíssimo risco. E uma empresa mediana, se comprada por um preço muito baixo, pode ser um investimento de baixo risco. Por isso ele dizia que o investidor inteligente tem que temer um mercado em alta, porque é quando os preços ficam perigosos, e tem que dar as boas-vindas ao mercado em baixa, porque é quando as pechinchas aparecem. Ele nos liberta da tirania da cotação diária. Certo. Então já temos duas paredes da nossa fortaleza: saber a diferença entre investir e especular e aprender a usar o humor do senhor mercado ao nosso favor. Isso nos leva à viga mestra de toda essa estrutura, o conceito que o Buffett diz que é o mais importante de todos. O que é exatamente a margem de segurança? Se você só pudesse levar uma única ideia do livro, seria essa. A margem de segurança é, de forma bem simples, o princípio de comprar um ativo por um preço significativamente abaixo do seu valor intrínseco. É a diferença entre o que vale e o que se paga. Perfeito, é isso. Esse desconto é o seu amortecedor. Ele te protege não só das oscilações do mercado, mas, e isso é crucial, dos seus próprios erros de análise. Porque, sejamos honestos, todos nós vamos errar. Então, não é sobre prever o futuro com precisão, é sobre admitir que a gente não consegue prever e criar uma proteção contra essa incerteza. Exato. A ideia não é ser um vidente, é ser um engenheiro. A analogia clássica é a da ponte. Se os cálculos mostram que uma ponte precisa aguentar 10 toneladas, um bom engenheiro não a projeta para 10 toneladas. Ele a projeta para aguentar 30, mas coloca uma placa com um limite de 10. Aquela diferença de 20 toneladas é a margem de segurança? É a margem de segurança. No investimento, a lógica é a mesma. Você não sabe se vai ter uma recessão, uma pandemia. A margem garante que, mesmo que as coisas deem errado, você não seja aniquilado. E como a gente aplica isso na prática? Como se calcula essa margem? Graham oferecia várias abordagens, mas uma das mais diretas era olhar para o valor patrimonial tangível da empresa. Basicamente, o valor dos ativos físicos dela, tipo fábricas, imóveis, estoque, menos todas as dívidas. O que sobra de concreto? Isso. Se você conseguisse comprar as ações da empresa por um preço próximo ou até abaixo desse valor, você estaria, em essência, levando o negócio em si de graça. Seu risco de perda seria muito baixo, porque no pior cenário, o valor dos ativos físicos já cobriria seu investimento. É uma forma de colocar as probabilidades a seu favor. Ok. A fortaleza está quase completa. Temos a fundação, as paredes de controle emocional e a viga mestra da margem de segurança. Agora, como a gente vive dentro dela? Graham reconhece que nem todo mundo tem o mesmo tempo ou a mesma disposição para isso. E ele divide os investidores em dois perfis, certo? Ofensivo e o empreendedor, que a gente pode chamar também de ativo ou agressivo.
E essa divisão é crucial. O investidor defensivo, o objetivo principal dele é a segurança e a ausência de preocupação. Paz de espírito. Paz de espírito. Ele quer evitar erros graves com o mínimo de esforço. A estratégia é simplicidade e automação. E aí entra a famosa carteira 50-50. É o ponto de partida clássico dele. Uma divisão de 50% em ações e 50% em títulos de alta qualidade, como títulos do governo. Ele até sugeria uma flexibilidade tipo nunca ter menos de 25% ou mais de 75% em ações, dependendo de como o mercado estivesse. E para as ações, ele também tinha regra simples: diversificação em pelo menos umas 10 a 30 empresas grandes, financeiramente sólidas, com longo histórico de dividendos e, crucialmente, um teto no preço que se paga por elas. Por exemplo, não pagar mais que 25 vezes a média dos lucros dos últimos 7 anos. Essa estratégia parece muito segura, quase passiva demais. Alguém que segue isso à risca não corre o risco de ficar para trás em períodos de grande inovação como o que a gente está vivendo? Parece uma receita para um retorno mediano. E essa é uma crítica válida, mas a gente precisa entender o objetivo. O foco do investidor defensivo não é maximizar os ganhos, é minimizar a chance de um desastre. Para Graham, evitar uma grande perda é matematicamente muito mais importante do que conseguir um grande ganho. Entendi. E um retorno mediano, se for consistente ao longo de décadas, sem grandes sustos, leva a um resultado final extraordinário. É o poder dos juros compostos sem interrupções catastróficas. Faz todo sentido. E o outro perfil, o investidor empreendedor? Esse é para quem quer mais que a mediana. Esse é o investidor que está disposto a dedicar tempo, intelecto e energia para analisar negócios e encontrar as oportunidades que o mercado ignora. É a busca ativa por barganhas, por ações que estão sendo vendidas com uma margem de segurança muito grande. Mas isso é fundamental. Graham era extremamente cético quanto a isso. Ele não achava que muita gente conseguiria. Exato. Ele acreditava que pouquíssimas pessoas tinham o conhecimento técnico e, mais importante, o temperamento para ter sucesso nisso. Por quê? O que é tão difícil? Porque exige a capacidade de pensar de forma independente e ir contra a manada. Exige a paciência de esperar anos, se for preciso, até que o mercado reconheça o valor que você viu. E exige a humildade de saber que você pode estar errado. Graham alertava que a maioria das pessoas que tenta ser empreendedora acaba só especulando de forma mais sofisticada, sabe? Abrindo a porta para os mesmos erros emocionais que o defensivo evita. Então, depois de mergulhar nesse material todo, a grande mensagem que fica é que, para o Graham, o campo de batalha do investimento é a nossa mente. O sucesso depende muito mais de caráter, de disciplina, do que de ser um gênio das finanças. Precisamente. Se a gente pudesse resumir a fortaleza do Graham, seriam esses os pilares. Primeiro, tenha clareza absoluta se você está investindo ou especulando. Segundo, domine suas emoções. Trate o senhor mercado como um servo último, não como um mestre. E terceiro, a regra de ouro. Nunca jamais invista sem uma margem de segurança adequada. É a sua rede de proteção contra um mundo que é, por natureza, imprevisível. Perfeito. Para a gente fechar, vamos deixar aquela provocação para quem nos ouviu refletir um pouco. Vamos lá. A edição do livro que a gente usou traz um exemplo devastador que amarra tudo isso. No pico da bolha da internet, a Cisco Systems era uma empresa fantástica. Real, lucrativa, inovadora. Não era fraude. Uma empresa de verdade. Mas o preço das ações chegou a um nível tão astronômico que, para quem comprou no topo, ela se tornou um dos piores investimentos da história. Gerou perdas por mais de uma década. A empresa era ótima, o investimento foi péssimo. O que prova a tese dele. Prova a tese central de que a qualidade de um investimento é sempre uma função do preço que se paga. Isso nos leva à pergunta final. Manda. Se o valor de um investimento não depende só do crescimento futuro de uma empresa, mas sim do preço que a gente paga por esse crescimento hoje, quais são as certezas atuais do mercado? Quais setores ou empresas que hoje parecem absolutamente infalíveis, como a Cisco parecia em 2000, podem estar nos cegando para o preço excessivo que talvez a gente esteja pagando por elas, transformando potencialmente uma grande empresa num futuro péssimo investimento?
Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.